Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos voltar à Epístola de Tiago. Nós vamos tratar hoje do capítulo 3, versos 13 a 18. Estamos expondo esse livro de sabedoria nessas últimas semanas. Começamos a avançar aí para a parte final desse livro. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. O texto diz: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nessa manhã, nós vamos tratar aqui de dois tipos de sabedoria, a falsa e a verdadeira. O apóstolo Tiago já tratou da aprovação da fé, no capítulo 1, versos 2 a 18. Tratou da necessidade de ouvir e praticar a palavra, capítulo 1, versos 19 a 27. Também tratou, no capítulo 2, versos 1 a 13, do pecado de tratar as pessoas com parcialidade, sobretudo no campo social. E nós já ouvimos aqui sobre também a obrigação de refrearmos a língua, no capítulo 3, 1 a 12. Em suma, o que Tiago está demonstrando na sua epístola, que a fé precisa se evidenciar por meio de boas obras. A fé é justificada pelas obras, é demonstrada pelas obras. Tratamos isso no capítulo 2, verso 14 a 26. O que Tiago faz agora é mostrar, uma vez que os cristãos têm que demonstrar sua fé por obras, é que eles têm que demonstrar agora que eles também vivem na verdadeira sabedoria. Então ele vai contrastar aqui o que é a verdadeira sabedoria com aquela falsa sabedoria, que é pecaminosa, e que levam à confusão de toda espécie de coisas ruins e trazem contenda para a igreja, enquanto a sabedoria verdadeira desce lá do alto e conduz à paz. Essa sabedoria também é pronta para ouvir, tardia em falar e tardia para se irar. O que Tiago intenta dos seus leitores e de nós aqui é que a gente, na medida que vai entendendo aí, ouvindo a palavra de Deus, a passagem, a gente se sonde, se examine para ter uma vida pautada por essa sabedoria bíblica. A passagem aqui pode ser dividida em duas partes principais. A primeira vai do verso 13 ao verso 16, onde Tiago estabelece o que é a falsa sabedoria, e depois do verso 17 e 18, ele mostra para a gente o que é a verdadeira sabedoria. Então, ele começa com uma pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Essa pergunta é colocada como um desafio, não só para os seus leitores, mas para nós aqui. Se a gente acha que a gente é sábio, a gente tem que demonstrar nossa sabedoria pelas obras e por uma conduta em que a sabedoria é produzida de verdade. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então, antes de Tiago estabelecer o que é a falsa sabedoria, uma sabedoria que é carnal, é terrena, é demoníaca, ele vai estabelecer, ele vai fazer uma pergunta que nos leva a nos sondar, olhar para o nosso coração. Será que nós somos sábios de fato? É a nossa conduta, é o nosso procedimento que vai demonstrar se nós somos sábios de verdade. E aqui a gente tem que parar um pouquinho. Essa palavra sabedoria já tem ocorrido em outros contextos aqui na Epístola de Tiago, e tentar lembrar o que vem a ser sabedoria. A nossa tendência aqui é pensar na sabedoria como algo meramente especulativo, como era no mundo grego, paralelo e rival do mundo judaico. Mas entre os hebreus, como diz um comentarista, David Hubbard, a sabedoria bíblica é a arte de ser bem-sucedido e de formar o plano correto para alcançar esses resultados desejados. A verdadeira sabedoria, em termos bíblicos, é ao mesmo tempo religiosa e prática, originando-se no temor do Senhor,
Presta atenção. Ramifica-se até abarcar todos os quadrantes da vida. Então, em termos estritos aqui, a verdadeira sabedoria para Tiago, um discípulo de Provérbios, não é especulativa, não é intelectual. Ela é uma sabedoria, é uma visão de mundo que é nutrida pela Bíblia e que leva aquele que é nutrido dessa forma pela Bíblia a aplicar a Sagrada Escritura a todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida são tocadas por essa sabedoria. Outros dois comentaristas, Heinecker e Rogers, vão dizer, no uso judaico, a pessoa que tem o conhecimento da sabedoria moral e prática baseada no conhecimento de Deus. Então, Tiago aqui não tem em vista um acúmulo de informações, não tem em vista diplomas na parede, ele não tem em vista algum drama especulativo para entender a verdade. Antes, o que Tiago tem em vista, como um bom discípulo da Torá, do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, é um viver correto pelos cristãos, é um viver que é marcado por humildade, que é o significado de mansidão, por parte dos cristãos. Então a pergunta aqui é posta, e é uma pergunta para todos nós aqui. Não é uma pergunta dirigida apenas aos mestres do começo do capítulo 3, mas é uma pergunta, um desafio que é colocado diante de todos os crentes. Nós temos procedido em nossa vida com sabedoria e com humildade. Aliás, antes de avançar, a palavra inteligente aí poderia ser melhor traduzida por entendimento. Quem entre vocês é sábio e entendido? A ideia aqui é que o crente, nutrido pelo temor do Senhor, nutrido pela Sagrada Escritura, ele não é apenas alguém apto a fazer escolhas morais boas, a ter uma boa conduta, uma conduta marcada por humildade, mas alguém que tem conhecimento profundo, pessoal, experimental dessa palavra, e por isso agora ele consegue ver todo mundo à luz, ou toda a criação à luz da Sagrada Escritura. Mas a pergunta aqui é para todos nós aqui. É uma exortação dirigida a todos os crentes, sobretudo aqueles que se acham mais inteligentes, que acham que conhecem mais. Nossas obras demonstram nossa boa conduta. Nossa conduta é marcada por esse espírito de mansidão, de tal forma que as pessoas possam dizer que nós, mais do que inteligentes, nós somos sábios de fato. Nossa vida é marcada por essa sabedoria bíblica de fato. Então Tiago coloca a pergunta, coloca o desafio, um desafio aos seus leitores, aos crentes da diáspora, mas é um desafio colocado a todos nós aqui. Nós todos somos chamados a ter uma vida marcada por sabedoria, a proceder com sabedoria. E a prova aqui não é o diploma. A prova aqui é uma boa conduta, uma conduta marcada por mansidão, que pode ser traduzida por humildade. A postura do cristão no seu relacionamento dentro da comunidade da fé é uma postura de humildade, de mansidão, de ver os outros como superiores a si mesmos. E aí, Tiago começa a estabelecer o que é a falsa sabedoria. E no verso 14, ele já deixa claro o que é essa falsa sabedoria. A falsa sabedoria é marcada por um coração, que é o centro da vida na Sagrada Escritura, congrega intelecto, afetos, emoções, tudo junto, né? O coração é dominado por inveja amargurada e sentimento de rivalidade. O retrato da falsa sabedoria aqui não é nada bonito. Essa falsa sabedoria toma o coração mesmo de um crente e o torna esse crente invejoso e facioso. O que é a inveja? A inveja é ciúme. E é um ciúme determinado ou surgido na medida que a gente começa a medir a nós mesmos pelo outro. E nesse sentido, é muito chato conviver com a pessoa invejosa, porque ela vive numa constante competição, constantemente se comparando a outras pessoas, se medindo por outras pessoas. Logo, ela passa a ser vítima dessa inveja amargurada. Mesmo quando ela faz ou tem boas conquistas, ela nunca consegue se alegrar com essas conquistas, porque ela está sempre medindo a sua vida pela vida do outro. Aqui, meus irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar que nós somos chamados a medir nossa vida, mas nunca pelo outro, mas sempre por nós mesmos.
Todos nós aqui temos nossa parcela de sofrimentos, injustiças, perdas, mas você consegue perceber que você está crescendo, está se desenvolvendo? Você, de certa forma, é melhor hoje do que foi ontem ou no passado? Quem você era há 10 anos? Quem você é agora? Quando a gente consegue internalizar isso, quando nós conseguimos nos medir por nós mesmos e nos alegrar com as vitórias que nos são concedidas, a raiz da inveja ela é cortada. Mas o que Tiago quer tratar aqui é o lado negativo, é o lado cinza dessa questão. Cristãos que são nutridos por uma falsa sabedoria, por uma sabedoria errada, eles vão ter uma vida marcada por ciúme, por inveja. Puxa, fulano canta mais do que eu, Beltrano prega mais do que eu. Cicrano conseguiu mais diplomas, ou ele conseguiu uma promoção. Mas nós não somos chamados para nos medirmos pelo próximo. O próximo tem sua caminhada pessoal com Deus, da mesma forma como nós temos nossa caminhada pessoal com Deus. Mas, quando somos cativos da falsa sabedoria, ao contrário, como Tiago estabelece aqui o contraste, né? Nosso coração é invadido por inveja amargurada, que esse ciúme, essa disposição de nos medirmos pelo outro e invejarmos o que Deus tem feito na vida do outro, e como consequência, ou andando lado a lado, por isso a gente passa a ter uma disposição de dividir o grupo, de dividir a comunidade. O meu colega ali prega mais do que eu, ou dá uma aula melhor do que eu, e internamente eu vou arrumar algum argumento para desmerecê-lo. Não, ele deve ter algum problema teológico, algum problema doutrinal, e aí eu vou desmerecê-lo, vou rebaixá-lo e vou dividir a comunidade. A inveja suscitando esse sentimento de rivalidade, essa disposição em dividir o grupo, dividir a igreja. Se essas atitudes nos caracterizam, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, nós não devemos nos orgulhar da nossa sabedoria. Antes, a nossa vida está sendo uma negação da verdade que é revelada por Deus, por meio do seu apóstolo em toda a Sagrada Escritura. Em vez de a gente proceder, como a gente vê no verso 13, com uma boa conduta, com obras de mansidão em sabedoria, obras de humildade nessa sabedoria concreta, prática, nós nos portamos com inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Quais são os resultados na vida de uma igreja quando muito do seu comportamento é determinado por inveja amargurada e sentimento de rivalidade? Nós vamos ter brigas em nosso meio. Nós vamos ter debates em nosso meio. E essas brigas e debates serão marcados por um espírito fanático, violento e desequilibrado. Haverá ressentimento em nosso meio. Em vez de nós vermos o irmão ou irmã como alguém que pode ser convencido, vencido junto para chegar à verdade, nós vamos ver o nosso irmão ou nossa irmã como um inimigo que tem que ser aniquilado, não como alguém a ser persuadido e trazido para perto. Nós vamos ter um espírito de egoísmo e de ambição presente dentro da comunidade. As pessoas, nutridas por essa falsa sabedoria, vão ter mais interesse no triunfo da sua opinião do que na vitória da verdade. E, por fim, uma igreja que é marcada por essa inveja amargurada e sentimento de rivalidade vai ser uma igreja fracionada por um sentimento de arrogância, de orgulho, de pessoas achando que elas construíram o seu próprio saber, em vez desse saber ter vindo por meio da revelação divina. Portanto, Tiago, no verso 15, vai caracterizar essa falsa sabedoria como terrena, animal e demoníaca. Em outras palavras, essa falsa sabedoria, na verdade, é mundana, carnal e é diabólica. Ela não procede de Deus, ela não vem de cima, ela não é espiritual. Aqui a gente tem um eco da fé dos demônios, que nós já tratamos em Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. Essa sabedoria falsa, ela não vai produzir um estilo de vida que agrada a Deus e que edifica a comunidade. Essa sabedoria do alto, ou sabedoria falsa, na verdade, ela é caracterizada pelo mundo, pela carne e pelo diabo, para lembrar
de Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Essa falsa sabedoria é uma antítese, é uma contradição direta da sabedoria verdadeira, da sabedoria que vem lá do alto, que é celestial, espiritual e divina, não terrena, não animal e nem demoníaca. E aí no verso 16, Tiago prova a sua afirmação do verso 15. Ele começa a descrever os efeitos que a falsa sabedoria produz na igreja. E ele volta a duas palavras que nós já tratamos no verso 14. Ele vai dizer que quando a comunidade ela deixa de buscar a sabedoria que vem do alto para ser guiada por uma sabedoria falsa, que, como a gente viu, ela é terrena ou carnal, é animal, demoníaca, essa comunidade vai ser distinguida não pela sabedoria verdadeira, mas por inveja, por rivalidade, confusão e coisas ruins. Cada uma dessas palavrinhas aí tem significado e tem importância. Inveja, já tratei dela. Ciúme, um ciúme que mede a si mesmo pelos outros. Um ciúme que destrói a confiança mútua da igreja. Um ciúme que desintegra, uma inveja que oblitera a unidade da igreja. Essa palavra já foi tratada no verso 14, mas Tiago, de novo, volta à questão da rivalidade, também citada no verso 14. Essa rivalidade é aquela ambição egoísta, partidária, que racha uma comunidade no meio, que divide uma comunidade no meio. É um orgulho faccioso. Aquele que é guiado por esse tipo de sabedoria demoníaca, carnal, terrena, ele rompe a unidade da igreja, ele destrói a unidade da igreja. E aí Tiago introduz mais 2 pontos aqui. Ele fala de confusão. É interessante que essa palavrinha é de uso político. É curioso isso. Ela pode ser melhor traduzida como anarquia. Então, aqueles que estudaram um pouquinho aí de teoria política devem lembrar do anarquismo. Em outras palavras, uma comunidade que é vítima dessa sabedoria falsa, ela vai ser uma comunidade jogada numa confusão. As pessoas não se entendem. É uma comunidade guiada pela anarquia, não pela sabedoria que vem do alto, não pela sabedoria celestial ou divina. As pessoas simplesmente não conseguem sentar para conversar. Elas não têm um alvo comum, a igreja jogada numa confusão. E como resultado, em vez de vir boa conduta, haverá coisas ruins, toda espécie de coisas ruins. Eu não gosto muito da palavrinha coisa, né? Coisificar, né? É muito ampla, mas esse é o alvo de Tiago aqui, é mostrar que essa sabedoria falsa, guiada por inveja, por rivalidade, só vai oferecer como resultado anarquia e uma miríade de coisas ruins. É assim que uma igreja será atingida pela sabedoria falsa, pela sabedoria que vem de baixo e não de cima. Haverá conflito na comunidade. Surgirão na igreja cristãos mais interessados em satisfazer suas ambições e causas, em vez de buscar a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, aquela igreja vai ser fraturada, vai ser dividida. Eu já fui membro de igrejas que se dividiram no passado. Podia-se argumentar que as divisões eram resultado de estudo bíblico ou de alguma busca pela verdade, mas no final, olhando em retrospecto, aqueles que estavam se dividindo ali não estavam se dividindo por causa de Deus, de Jesus, de graça, mas estavam se dividindo por questões puramente secundárias. Aquelas igrejas, na verdade, não eram guiadas por uma sabedoria que vem do alto, mas eram nutridas por uma sabedoria que era carnal. Por isso aquela igreja ou aquelas igrejas foram vítimas de inveja, rivalidade, confusão e toda sorte de coisas ruins. Aquela comunidade ou aquelas comunidades foram fraturadas, foram divididas. E aí a gente começa a notar que essas divisões e brigas são fruto não do interesse pelo evangelho, pela fé, pela boa doutrina, mas elas são fruto de uma falsa sabedoria, mais uma vez, que é terrena, que é animal, que é demoníaca. Vou usar aqui um exemplo talvez mais dramático aqui para ilustrar o ponto, né? O comunismo, no século XX, ele semeou aí mais ou menos 100 milhões de mortos.
E o comunismo, desde os seus primórdios, se via como uma religião rival do cristianismo, perseguindo a fé ortodoxa no leste europeu, na China perseguindo os protestantes, os missionários, etc. O comunismo se vendo como um tipo de polo oposto da fé cristã. Na década de 30, Stalin resolve coletivizar a União Soviética. A Ucrânia era literalmente o celeiro da União Soviética, um povo muito cioso da sua herança e da sua tradição e que queria se manter à parte da União Soviética. E todo o trigo, toda a comida praticamente da União Soviética vinha da Ucrânia. Então, o que a União Soviética faz? Ela começa um trabalho de coletivização forçada. Isto é, eram tomadas as fazendas dos grandes donos de terra e agora tudo que era produzido daquela fazenda deveria ser igualmente distribuído por todo o território da União Soviética, um país vastíssimo. Obviamente isso não deu certo e até hoje se debate o total de mortos nesse processo. Chega-se a um número de 7 a 10 milhões de mortos em mais ou menos 2 anos, entre 1932 e 1933. Para você ter uma ideia, entre 1941 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Aqui nós estamos falando mais ou menos de 7 a 10 milhões de pessoas mortas de fome na Ucrânia. E como é que a União Soviética conseguiu sufocar esse povo vigoroso, cioso da sua independência, cioso das suas habilidades de trabalhar com a terra? Suscitando inveja. Suscitando inveja. Os membros da polícia secreta da União Soviética se espalhavam na Ucrânia, se infiltravam na Ucrânia, entravam em bares, estavam tomando vodka ali, e depois de 4 ou 5 cálices de vodka, o espião soviético virava para o ucraniano e dizia: olha, tá vendo aquele fulano ali que é dono de fazenda? Tá vendo como ele paga os seus empregados? Ele está pagando menos do que deveria. Aquela fazenda ali é fruto de saque. Ele roubou algo que lhe era seu de direito. O que você vai fazer para acabar com isso? Aí aquele homem bêbado ficava com raiva, era suscitada inveja nele, ele assassinava o dono da fazenda, a esposa do dono da fazenda, assassinava os filhos daquela pessoa, a fazenda era literalmente abandonada. Agora pertencia ao Estado. Só que o Estado não produzia nada e as pessoas começaram a morrer de fome. Se vocês procurarem depois, vocês vão ver imagens chocantes de pessoas caindo no chão, mortas de fome e ali ficando, ninguém estendendo a mão para elas. O que a inveja produz? Rivalidade, confusão, coisas ruins. Seja quando é suscitada como uma política de Estado, seja quando ela se infiltra, a inveja se infiltra dentro da própria comunidade, porque a comunidade busca uma sabedoria falsa e não a sabedoria que procede de cima. Jordan Peterson, num dos seus livros, ele tem um veredito que é devastador contra esse tipo de mentalidade que nutre o ressentimento, nutre a inveja. Ele vai dizer que, falando dos comunistas aqui da velha guarda, aqui da década de 30 e 40 do século passado, eles disfarçavam seu ressentimento e inveja com piedade, hipocrisia e falso moralismo. O que Peterson fala dos antigos comunistas se aplica a muitos cristãos que, em vez de buscar uma sabedoria do alto que os leva a ter um bom procedimento, um bom comportamento, se nutrem de uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca e tem sua vida marcada por inveja, por rivalidade, confusão e coisa ruim. Nesse ponto aqui, meus irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar que a nossa fé é provada pelas nossas obras. Nós já tratamos disso no passado. Nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. Eu falei há pouco que a esquerda se vê como uma religião rival do cristianismo. E o é. Como podemos provar que a nossa fé é superior a qualquer ideologia política e qualquer outra religião que nós tenhamos debaixo dos céus? Pelas nossas obras, pela nossa conduta, que é nutrida por uma sabedoria que vem do alto, que é dada pelo próprio Deus. Nós precisamos nos portar de tal forma que aqueles que estão fora de nós digam: olha, eu posso não crer no que aquelas pessoas creem, mas olha como elas são diferentes. Olha como o procedimento na comunidade deles é diferente. Eles não têm inveja, eles não têm rivalidade, não há confusão nem coisas ruins entre eles.
Então, dessa forma, toda falsa piedade, toda hipocrisia, todo o moralismo tosco é afastado dessa igreja que é nutrida não por uma sabedoria que vem de baixo, mas por uma sabedoria que vem de cima. Uma pessoa que se diz cristã, que é cheia de inveja, egoísmo, partidarismo, ela na verdade nega a verdade. Essa pessoa que se diz cristã, de verdade tem uma sabedoria que é terrena, mas que não é espiritual. Ela é escrava de uma sabedoria que é diabólica. A gente precisa lembrar, então, que todas as forças que trabalham pela divisão da igreja são forças contrárias à vontade de Deus. São forças que não são nutridas por a sabedoria que vem do alto, mas acabam sendo favoráveis à causa do diabo. E aí, nós temos a última parte do texto, versos 17 a 18. Tiago agora começa a tratar da sabedoria celestial, da sabedoria verdadeira. E ele começa nos dizendo quais são os efeitos que a sabedoria divina deve produzir na igreja. No verso 17. Aqui nós temos que lembrar, o nosso Tiago, não o apóstolo, já expôs isso no primeiro capítulo. Você pode ver isso no verso 5, verso 17 do capítulo 1, que a sabedoria verdadeira é um dom divino. Não é o que a gente alcança. Não é o que é produzido pela nossa capacidade, não é o construído pela gente. Essa sabedoria divina vem de Deus. E qualquer um de nós pode pedir e vai receber. Mas uma vez que a gente receba essa sabedoria divina, dada como um dom, dada como um tesouro da graça, nossa vida deve exemplificar essa sabedoria. A gente deve ver evidências dessa sabedoria no nosso procedimento. O verso 17 no grego é muito bonito, ele é quase sonoro. E a força dele perde-se um pouquinho na tradução, mas o texto faz sentido para a gente. A sabedoria que é lá do alto é primeiramente pura. Tiago destaca um ponto importante aqui. A sabedoria verdadeira é santa. Esse é o significado dessa palavrinha aqui. Ela é irrepreensível. A sabedoria que procede de Deus, que é um dom de Deus, que não é produzida pela gente, ela não tem mancha nem culpa. E nosso procedimento, então, se nós somos sábios, segundo Tiago, o nosso procedimento de uns para com os outros será um procedimento marcado primeiramente ou prioritariamente pela pureza. Você pode pensar aí com a pureza como essa primeira palavra e todas as outras palavras construídas em cima dela. O nosso procedimento, a nossa fala, o nosso tratamento deve ser marcado, então, por santidade, deve ser marcado por irrepreensibilidade, marcado por justiça, que é uma palavra que vai aparecer daqui a pouco, marcado por retidão. O nosso procedimento aqui é diferente. Nós os tratamos como pessoas dignas desse tratamento santo. E a gente tem que lembrar que hoje o mundo busca colocar os outros no pior holofote possível. Se você tem vivência nas redes sociais, é isso que impera nas redes sociais. Os algoritmos de rede social suscitam isso na gente. Vê sempre o pior do outro. Vê sempre o outro na luz mais desfavorável possível. Não é a ideia do outro, é a pessoa do outro. O outro nós somos suscitados pelas redes sociais a atacar o outro. Um homem ou uma mulher feito à nossa imagem e semelhança, ou feita a imagem e semelhança do próprio Deus, igual a nós. Tiago lembra, então, que se nós somos de fato sábios, nosso tratamento do outro vai ser um tratamento puro, vai ser um tratamento santo, um tratamento reto. E aí todas as outras palavrinhas estão ligadas a essa palavra primeira. A sabedoria lá do alto é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Pacífica. A sabedoria que vem do alto promove a paz. Dentro da própria comunidade, aqueles entre nós que são sábios, de verdade, vão promover a paz entre a gente. Concórdia. O mundo está cheio de guerra. Algumas pessoas vêm de famílias totalmente fracionadas e divididas. Aqui, juntos, como comunidade da fé, como gente
que estão fora do seu território, né, como o Tiago diz aqui, são da diáspora, devem ter um comportamento marcado por paz. Então, quem é sábio de fato, não só é puro, mas promove a paz. É alguém que é pacificador. Nós temos aqui um eco de Jesus falando sobre isso no Sermão do Monte. Aqueles que são sábios e que receberam a sabedoria que vem do alto, é dom de Deus, são gentis. Eles vão ter uma disposição atenciosa com as pessoas, uma disposição respeitadora e bondosa uns para com os outros. Também serão amigáveis, isto é, terão disposição de ouvir o outro e até mesmo de obedecer o outro. A próxima expressão tem que ser lido junto, tá? Cheio de misericórdia e de bons frutos. Em outras palavras, quem é sábio vai ter uma postura de compaixão. E essa compaixão vai ser evidente de forma concreta, de forma prática. Mais uma vez, a sabedoria que Tiago tem visto aqui não é a sabedoria do mundo grego, que é abstrata, que se satisfaz com um diploma na parede, com conquistas intelectuais. A sabedoria que são de todos nós e todos nós juntos, que é dada por Deus por meio da palavra e que leva a gente a ter compaixão pelo outro. Dentro da igreja. Essa sabedoria é imparcial. E o nosso Tiago já tratou da questão da parcialidade, do perigo e do pecado da parcialidade, sobretudo quando essa parcialidade divide uma comunidade entre ricos e pobres. A verdadeira sabedoria ela é imparcial, isto ela não demonstra preconceito ou parcialidade. E a verdadeira sabedoria é sem fingimento, isto é, ela é genuína, ela não engana, ela não frauda pessoas. Tiago, então, constrói para a gente aqui aquilo que nós encontramos em Provérbios 9 e que é chamado de os 7 pilares da sabedoria. Se nós somos sábios, se nós de fato recebemos uma sabedoria que vem do alto, então nossa vida é caracterizada por pureza, por ser pacífica, por ser gentil, amigável, cheia de misericórdia ou de compaixão que é evidenciada, imparcialidade e genuína. Essa é a sabedoria que é esperada daqueles que de fato são de Deus e que recebem essa sabedoria de Deus e a aplicam no seu viver diário. E o verso 18, que encerra essa sessão, é um ditado. E aqui a gente lembra que Tiago é muito parecido com o livro de Provérbios. Nós temos aqui uma epístola bem diferente. Ela não tem estrutura, por exemplo, de uma epístola de Paulo, uma epístola de João ou uma epístola de Pedro. Nós temos aqui basicamente um livro de sabedoria, de sentenças que querem nos guiar a um viver diário que honre a Deus e que glorifique a Deus na vida comunitária. Lembra que Tiago, capítulo 1, verso 1, ele mira as comunidades da diáspora, as igrejas da diáspora. Então, como um bom hebreu, ele termina todo seu argumento aqui, contrastando a sabedoria errada e a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, com uma única sentença. Uma sentença que pode ser traduzida da seguinte forma: os pacificadores que semeiam em paz colhem a justiça. Se você anotar, a palavra inveja, a palavra rivalidade se repetem, mas a palavra paz e seus correlatos também se repetem. A ideia aqui é que se nós somos sábios de fato, nós seremos pacificadores na comunidade, nós agiremos para que a comunidade também seja nutrida pela paz, e na medida que a gente semeia a paz, uma imagem que vem do campo, né, do passado, jogando sementes no chão depois de arado para daqui a um tempo colher, o que os sábios vão colher? Vão colher uma comunidade que é marcada por retidão. A fé vai ser demonstrada pela retidão daquela comunidade. Aquela comunidade, de fato, é uma comunidade diferenciada. Eu já tenho mencionado esse ponto aqui no passado, mas é bem bacana estudar como era a defesa da fé nos primeiros séculos da igreja, e obviamente havia uma defesa intelectual da fé. Os chamados
pais apologistas que argumentavam a respeito da veracidade da fé, eles estavam prontos a lutar para mostrar que não apenas a plausibilidade, mas a certeza em crer que Deus é um e que Deus se revela como três, que Jesus é o único Salvador e que para Jesus ser Salvador ele precisa ser Deus e homem, e assim sucessivamente. Mas um outro argumento que esses pais apologistas usavam era a qualidade de vida da nascente igreja. Aqueles escritores, Justino, Tertuliano e tantos outros, queriam demonstrar que a fé é verdadeira pelo procedimento, pela boa conduta da igreja. Ao ponto de que, se um pai de família fosse preso para ser levado ao Coliseu, para ser morto pela sua fé, um adolescente da igreja trocaria de lugar com ele, porque aquele adolescente não precisaria sustentar alguém, mas aquele pai teria a responsabilidade de sustentar a esposa e filhos, e aquele adolescente se entregaria para morrer no lugar daquele homem. O que Tiago coloca para nós aqui é um alvo muito elevado, um alvo em que essa sabedoria que vem do alto permeia tudo o que a gente faz dentro da comunidade, todas as nossas relações dentro da comunidade, de tal forma que a nossa comunidade se torna um luzeiro. As pessoas olham para a gente e vão dizer, olha, ali tem homens e mulheres que vêm de várias raças, tribos e nações, homens e mulheres ricos e pobres, escravos e livres, mas eles são diferentes. Eles têm um tratamento diferente entre eles. Há algo diferente acontecendo ali. O que é esse algo diferente? É que a sabedoria do alto foi pedida e foi derramada sobre essa comunidade, e todas as relações dessa comunidade são nutridas e guiadas por essa sabedoria. O fruto pretendido, então, é que essa comunidade é vista como uma comunidade que é marcada por justiça, por retidão. A fé é evidenciada por esse comportamento justo e reto presente na comunidade. O que a gente lembra aqui, olhando essa passagem, e aqui eu caminho para o final, é que nada de bom pode crescer num contexto em que os cristãos estão brigando entre si. E vários de vocês já devem ter vindo desse tipo de meio, onde você vai para a igreja sabendo que o domingo vai ser tenso porque tem alguma reunião para resolver algum problema da igreja, alguma facção operando dentro daquela igreja, o pastor é um tipo de ditador ambicioso e tenta manter as pessoas dentro de algum tipo de regra de conduta não bíblica, e ele vai usar a mão pesada para constranger a consciência dos membros da igreja. Meus irmãos, a gente pode ter certeza, nada de bom vai vir desse tipo de comunidade brigando entre si, lutando entre si. Onde uma igreja espelha amargura, contenda, inveja, rivalidade, o que nós teremos é uma comunidade árida, estéril, que não vai ser marcada por retidão. Na verdade, onde a retidão não vai crescer no relacionamento daqueles membros. E no final, não haverá benefício algum em permanecer naquela comunidade. Essa comunidade é uma comunidade nutrida por uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Talvez na igreja ela seja. Um outro ponto importante aqui é, nós, em nosso meio aqui, entre nós somos aqueles que procuram unir pessoas, resolver conflitos, alcançar paz e harmonia na comunidade. Nós praticamos a paz lutando para viver em paz com todos da igreja. Nós temos feito o que estiver ao nosso alcance para evitar disputas e promover a paz dentro da comunidade da fé. São perguntas que surgem aqui dessa passagem. Lembra, ela começa com a passagem. Se vocês são sábios, inteligentes, mostrem a sua sabedoria e inteligência pela mansidão de sabedoria e boa conduta. Será que nossa comunidade é marcada por esse tipo de paz? Por uma paz que é reta, uma paz que é justa? A gente tem prazer em estar entre nós, porque o mundo está fracionado, o mundo está dividido, mas aqui a gente se mantém, por assim dizer, intacto, porque nós buscamos paz em nosso meio, retidão em nosso meio. Um comentário lateral aqui, dirigido sobretudo a jovens e adolescentes aqui no nosso meio. Estude as grandes histórias da Bíblia para ser sábio. Estude sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Sansão,
Davi, Salomão. Nutra a sua mente, a sua imaginação com histórias da Bíblia. Isso vai ajudar você a ser sábio. Vai mais um pouquinho, leia boas biografias. Leia boas biografias de cristãos do passado. Leia boas biografias de grandes homens e grandes mulheres do passado que talvez não fossem da fé, mas eles têm algo a acrescentar a você. Estude história. Leia bons livros de história. Como escreveu um puritano chamado Thomas Fuller, século XVII, a história faz com que um jovem seja velho, sem rugas ou cabelos grisalhos, privilegiando com a experiência da idade, sem as fraquezas ou inconvenientes. A história não só torna as coisas passadas presentes, mas permite que alguém faça uma conjectura racional das coisas que estão por vir. Estude história. Ame as histórias bíblicas. 70% da Bíblia é composto de narrativa. Encha seu coração, sua mente, sua imaginação com essas histórias. Permita que essas histórias tornem você sábio, guiem você em sabedoria, em todas as áreas da sua vida. Leia boas biografias, leia bons livros de história, para que você cresça em sabedoria, tenha mais sabedoria do que a sua idade, de tal forma que, eventualmente, você possa ter discernimento do que vem pela frente. Essa é uma forma de você crescer sem se machucar. E na hora que você for colocado diante de questões de difícil resolução, você vai ter a mente, o coração e a imaginação cheios e nutridos de grandes histórias para você tomar decisões sábias. De uma sabedoria que vem do alto, dada pelo dom divino. Aqui a gente lembra, voltando então, que os que promovem a paz semeiam e colhem retidão que agrada a Deus. Isso significa que a retidão não pode ser produzida num clima de inveja, de amargura, de ciúme, de rivalidade e de egoísmo. Uma conduta agradável só cresce num clima de paz. Então, irmãos e irmãs, o que nós precisamos requerer de cada um de nós aqui, isso é algo que você pode pedir para quem está sentado do seu lado, e quem está sentado do seu lado pode pedir isso para você, que juntos, cada um de nós, busque de fato essa sabedoria que vem do alto. Que juntos, cada um de nós, sejam nutridos por essa sabedoria que é dada pelo próprio Deus e que Deus tem prazer de concedê-la para a gente. Que a gente seja guiado para essa sabedoria celestial de tal forma que a nossa igreja aqui seja de fato uma igreja diferente. As pessoas sejam atraídas para a nossa comunidade por esse perfume dessa sabedoria que produz pureza, paz, gentileza, amizade, uma compaixão que se mostra em bons frutos, imparcialidade e genuinidade. Um antigo hino diz: louvemos ao Senhor de corações e lábios, pois grandes coisas faz aos simples e aos sábios. Mesmo antes de nascer, Deus cuida do bebê e tudo que é melhor com graça já provê. Louvemos ao Senhor, pois com amor deseja que sua eterna paz conosco esteja. Sustém-nos seu favor, nos dias a correr, nas crises da aflição, virá nos socorrer. Vamos orar? Senhor, imploramos, nos dá essa sabedoria, ó Deus. Essa sabedoria que vem de Ti, o Deus das luzes. Essa sabedoria que vem do alto. Deus, nós não queremos ser pautados por uma sabedoria que é carnal, terrena, mundana, demoníaca. Queremos a Tua sabedoria, ó Deus. Diante do mundo fracionado, dividido, ajuda a nossa igreja a ser diferente. Ajuda cada um de nós aqui a termos um procedimento diferente. Senhor, tem piedade da gente e ajuda-nos nessa caminhada. Diante do mundo mau, ó Deus, nutra nossa mente, nosso coração, nossa imaginação com as grandes histórias da Sagrada Escritura, com histórias de santos e santas do passado, de tal forma que, independente da idade, a gente também se porte de forma sábia diante do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti e fiéis à Tua palavra revelada. Assim te pedimos. Amém.